Para que irei, meu Senhor? Tu és digno, és sublime, tu és lindo, Senhor. Soberano, exaltado, tu és dono de tudo, é o Senhor. Dono de tudo, toda a riqueza é do Senhor. Sim, Pai, ser exaltado nesse lugar, Senhor. Ser exaltado pelo teu povo, o povo que chama pelo teu nome. O povo que chama pelo teu nome, Senhor. Ser adorado essa noite, Pai, pela tua igreja, pelo povo santo, pela nação santa, pelo povo escolhido, a exclusividade do Senhor. Somos teus filhos, somos teus filhos. Obrigado, Pai. Não há outro igual a ti. Oh, aleluia, Pai, como é bom te adorar. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom adorar a Ti, Pai. Não há outro igual a Ti. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, ser exaltado. Obrigado porque a Tua presença nos preenche completamente. De nada nós sentimos falta, Senhor. De nada. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor, igreja. Como é bom adorar. Fica nesse espírito. Obrigado, pessoal da música aí. Vocês podem aplaudir os meninos da música. Eles têm sido uma bênção para nós. Mais uma vez, boa noite. Eu vejo que tem mais um visitante ali. Chegou, né? Como é o seu nome? Sim? Paulo? Paulo, é esse a pessoa que você é muito bem. Como é que a gente diz para o Paulo, hein, gente? Em nome de Jesus. Volte sempre. Glória a Deus. Paulo, fica à vontade, viu? Que é a sua casa também. Boa noite para os que chegaram agora também. Queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Tivemos aqui sexta-feira, irmão, o grupo de oração, a sala de oração, foi uma bênção, viu? Nós tivemos a sala de oração e, ao mesmo tempo, tivemos uma reunião com o pessoal da mídia. E eu estava aqui com o pessoal da mídia e eles estavam na sala onde funciona o DI. Mas o fogo do Espírito chegava até aqui, irmão. Eu acho que chegava até nos vizinhos também. Então, estou muito feliz por esse grupo que está empenhado. Parabéns, viu, Emílio? Continua assim. Vai vir mais pessoas, esse grupo vai crescer. Essa sala de oração vai ficar conhecida. Pessoas vão buscar socorro nesse grupo, irmão. Então, não desanima. Convida mais pessoas. E vamos aumentar o grau da nossa oração. Amém? Estou feliz de verdade, viu? Muito feliz. Feliz com os evangelismos que nós estamos fazendo. E vamos crescer, irmão, vamos avançar. Daqui a pouco, a gente já tá de bagagem para outro lugar, que não vai caber. Amém? E o nosso plano é esse. E esteja envolvido, faça parte dessa história, irmão. Seja uma pessoa participante. Lá na frente você vai dizer, eu fiz parte dessa história aí, desse povo aí. Amém? Então, queridos, abre aí a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos com você. Aleluia. Eu vou dar alguns pulos, porque o texto ele é um pouco extenso, e aí para a gente ganhar tempo, eu vou dar alguns pulos, sem sair do contexto, amém? Então, Lucas no capítulo 15, no verso 4, a Bíblia diz assim, irmãos. Que homem dentre vós, tendo sem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando.
E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando você vai para o versículo 8, eu quero que você vá até lá, no mesmo capítulo, diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Jesus não se dá por satisfeito, aí ele vai lá no versículo 11 e diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Pai, eu te dou graças por essa palavra lida essa noite, que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu oro sim, Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e que espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, seja concedido a cada um de nós. Que nós não saiamos desse lugar, Pai, da mesma forma que chegamos, mas que algo da parte de Deus seja acrescentado nas nossas vidas, nos nossos corações, e nós possamos colocar em prática, sim, Pai, aquilo que estamos recebendo. Usa-me, apesar de mim, em nome de Jesus. Quantos já leram essa passagem, irmão? Bastante conhecida, né? Tem até um título que fala que é a parábola. Nas Bíblias, né, ela já tem uns títulos que fala que é a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida ou desgarrada e a parábola da dracma perdida, né? Existe um contexto porque Jesus ele citou essas parábolas, ou na verdade, aqui é como se fosse uma parábola só, e que conta 3 histórias. São 3 histórias dentro de uma... Embora todas tenham um título: parábola das dracmas, parábola da ovelha, parábola do filho. Se você for ver, Jesus está falando uma coisa só. Uma parábola só, dentro dela tem 3 histórias. Só que quando a gente vai iniciar o capítulo 15, você vai ver que Jesus ele estava ensinando as pessoas que estavam começando a lhe seguir. O que chamava a atenção nas pessoas? Que Jesus pregava como quem tem autoridade. Ele não pregava como os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus ficavam enciumados, porque agora aqueles seguidores dele já não estavam mais seguindo eles, né? Agora estava indo para Jesus, porque Jesus tinha verdade. Jesus tinha sinceridade, Jesus tinha vida. Jesus não tinha apenas uma teoria, um ensinamento. Jesus tinha um ensinamento e tinha vida, ele vivia. Ele ensinava fazendo. E os fariseus não, eles tinham uma teoria muito boa. O próprio Jesus vai falar que tudo o que eles ensinam, façam, mas não imitem a conduta deles. Porque a conduta deles não era semelhante ao que eles ensinavam. Então, eles vão chegar no versículo, no início do capítulo, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem é que chegava para ouvir Jesus? Publicanos e pecadores. Por que publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus? Por que o assunto de Jesus era tão interessante ao ponto deles quererem ouvir Jesus? Eu acredito, irmão, que publicanos e pecadores, quando eles ouviam Jesus, algo começava a ser transformado neles, ao ponto deles não quererem ser mais aquele tipo de pessoa. O exemplo que a gente vai ter é Zaqueu. Quem lembra de Zaqueu? Que era um cobrador de imposto. Quando ele ouviu Jesus falar, ele desceu daquela árvore e ali ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou ao ponto dele não ser mais aquele tipo de pessoa, de não ser mais aquele cobrador de imposto, de devolver aquilo que ele tinha tirado das pessoas de forma desonesta. Então, essas pessoas pecadoras, publicanos, quando elas se encontravam com Jesus, a vida delas mudavam. Você vai ver outros exemplos, vai ver a mulher lá que foi apanhada
em adultério, quando teve um encontro com Jesus, Jesus ali perdoou, a vida dela mudou, ela não foi mais a mesma pessoa. Aquela mulher do fluxo do sangue, quando teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou e não... Entende, irmão? Então, todas as pessoas que se encontravam com Jesus, a vida mudava. Então, quem buscava ouvir Jesus, era aqui nesse texto, eram os publicanos e pecadores. Então, eles não estavam mais ouvindo fariseus e os escribas. Aí, no versículo 2, ele vai dizer, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí, Jesus vai e fala a parábola para explicar para ele o porquê ele faz isso. E aí, ele vai usar essas três histórias para falar, irmão, de tipos de pessoas. Estão comigo? Às vezes nós nos identificamos como ovelhas, né? Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhas do Senhor. Mas nós vamos ver nesse texto, irmão, algumas coisas que talvez você não tinha percebido ainda. Então eu queria começar falando um pouco sobre essa primeira história, que fala da ovelha perdida. Ele diz no versículo 4, vou ler novamente, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros e rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Tem muitas pessoas que, eu já vi algumas pessoas falando, e eu cheguei a acreditar isso durante um tempo, que a ovelha era um animal burro. Mas, irmão, a ovelha não é um animal burro. Se você for ver, eu anotei algumas características da ovelha, fui pesquisar, porque uma coisa é você ouvir e reproduzir, tendo certeza, e muitas vezes reproduz coisas erradas. E nas pesquisas que eu fiz sobre as ovelhas, eu fiquei curioso, porque eu não queria falar coisas de mim mesmo, ou republicar, reproduzir algo que eu tinha ouvido e que parecia que era certo. Amém? Mas onde eu vi, anotei algumas coisas mais relacionadas ao que nós estamos vendo, porque tinha muitas outras coisas, mas relacionadas ao que nós estamos falando... uma das características da ovelha é que ela possui um amplo campo de visão periférica, o que lhes permite monitorar o ambiente ao redor, mas podem ter dificuldade em focar em objetos próximos. Olha que interessante. Ela tem uma visão ampla, panorâmica, mas de perto ela tem dificuldade de enxergar. Isso não é sinônimo de burrice, não, irmão. Estão comigo? Não é sinônimo de burrice. E uma outra característica da ovelha, o animal, ela é inteligente. São capazes de reconhecer rostos, incluindo os de outros animais e humanos. E também demonstram boa memória para os eventos passados. Olha só como é diferente do que eu pensava antes, que a ovelha era... burra no sentido de ignorância. Por isso que a Bíblia vai falar lá em João 10, se não me falha a memória, que Jesus fala que ele é o quê? O bom pastor e que as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz, porque isso é uma característica da ovelha. Ela reconhece não só animais, mas as próprias pessoas. Então, Jesus, quando falou aquilo, ele falou com propriedade, o que ele conhecia. Nesse texto que nós lemos aqui agora sobre a ovelha, vai falar que a ovelha era perdida. E aí, irmão, eu queria desmistificar algumas coisas essa noite, porque quando se fala desse texto, uma das pessoas que é mais atingida nem é a ovelha, estou falando agora na nossa realidade, é o pastor. Quantos já não ouviram assim, por exemplo, uma pessoa está na igreja e ela se afasta, e aí o pastor de repente não vai lá, aí as pessoas chegam para o pastor, a Bíblia diz que o pastor tinha 99, 100 ovelhas, deixou 99 e foi buscar a que estava perdida, o senhor tem que ir lá buscar a perdida. Já ouviram isso, irmão?
De fato, irmão, nós como pastor, nós como igreja, nós devemos nos preocuparmos com as pessoas que estão perdidas. É responsabilidade nossa, irmão. Levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, não é responsabilidade apenas do pastor, é responsabilidade nossa como cristão. E às vezes as pessoas jogam um peso de culpa, de julgo sobre o pastor, se alguém se desvia e de repente não vem mais para a igreja, aí diz que a culpa é do pastor, porque o pastor não foi mais visitar, porque o pastor não foi na casa do fulano, nem sabe se o pastor já teve um tipo de conversa, etc. e tal. Mas olha só, algumas coisas que eu anotei sobre a ovelha perdida. Sobre a ovelha perdida que nós lemos aqui, as minhas anotações dizem o seguinte: o pastor foi atrás da ovelha perdida. Mas quem é a ovelha perdida no texto? De quem se refere a essa ovelha perdida? A quem se refere? A quem representa a ovelha perdida? A ovelha perdida, irmãos, ela representa o homem pecador sem Jesus. Ele não sabe como voltar para Deus. Nos meios de como voltar para Deus. Então, ele precisa que alguém a encontre e traga de volta para o convívio. Então, existe algo aqui, um ponto super importante. A ovelha, ela se perdeu. A Bíblia diz, na hora que nós vimos aqui, que ele deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu, né? Como se as ovelhas estivessem ali caminhando para algum local e, de repente, na multidão das ovelhas, se é que eu posso usar essa palavra, uma das ovelhas perdeu-se daquelas e tomou outro destino. Então, quando o pastor percebeu ali, diante daquelas ovelhas que estava faltando uma, ele teve que ir buscar a outra ovelha. Né? E a representação é exatamente isso. Nós precisamos buscar as pessoas que estão perdidas. As pessoas que não têm Cristo é como se elas fossem, de fato, ovelhas, figuradamente falando, ovelhas desgarradas. E nós somos aqueles que vamos trazer de volta essas pessoas para o rebanho, para os pastos verdejantes. Então, existe todo um contexto, o porquê, nessa primeira história, o pastor foi atrás da ovelha. Estão comigo? Tem todo um contexto, porque ela não sabia voltar, ela se perdeu. No meio das ovelhas, ela se perdeu. Quando nós vamos, irmãos, para dracma perdida, que é no versículo 8, vai dizer o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas está falando de uma moeda da época, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. É interessante que a ovelha se perdeu no deserto, quando o pastor estava ali conduzindo elas. Existem dois instrumentos, é que eu posso falar assim, que o pastor utilizava para conduzir as ovelhas. Uma era o cajado, a outra era a vara, né? Porque o cajado era aquele que tem aquele ganchinho, e quando ela estava em perigo, ele usava o cajado e arrastava a ovelha, tirava do perigo. E quando a ovelha estava em desobediência, digamos assim, ele usava a vara como um suposto castigo, para ela se ligar, prestar atenção. E a dracma aqui, a Bíblia fala na ilustração que ela foi perdida dentro de casa. Essa moeda, ela foi perdida dentro de casa. A ovelha é um ser vivo, concorda comigo? É um ser vivo. A moeda não é um ser vivo. A moeda é um ser inanimado, como disse um pregador. Ela tem um valor, mas ela não tem vida. Ela tem um valor, mas não tem vida. E o que significa, ou o que simboliza essa dracma que foi perdida dentro da casa, né? A ovelha foi perdida e alguém foi buscá-la e achou, concorda?
A dracma foi perdida dentro de casa, a mulher teve que acender as luzes, procurar a dracma, e achou a dracma e trouxe alegria. Tanto quando achou a ovelha, trouxe alegria, quando acharam a dracma, trouxe alegria também. E o que significa a dracma que Jesus utiliza aqui nessa outra história? A dracma perdida, ela representa algo inanimado, de valor, mas também simboliza pessoas que são valiosas para Deus, mas estão perdidas, ainda não nasceram de novo. E por não acharem que precisam de salvação, por não saberem que estão perdidas, quando ouvem a pregação, elas até perguntam: eu estou perdido? Quantos já ouviram alguém assim que você foi evangelizar ou pregar e as pessoas chegarem para você e dizer que não precisa de salvação, que não está perdida, que não tem nada a ver com o pecado de Adão, ou não era nem nascido ainda? Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes, irmão. De pregar para pessoas e elas se acharem que não eram perdidas, se acharem que não precisava de salvação, porque elas eram boazinhas demais, faziam caridades, ajudavam os pobres, ajudavam ONGs, ajudavam coisas sociais, e achavam que por ajudar as pessoas já está tudo certo, sem entender a necessidade da salvação. Essas pessoas que se comportam dessa forma que eu estou falando, elas são as que representam a dracma perdida. São valiosas para Deus, têm um valor para Deus, mas nem elas mesmas sabem que têm um valor para Deus, e por não saberem que têm um valor para Deus, por não saberem ou por não aceitarem o que Jesus fez por elas, elas ignoram ao ponto de dizer: eu não preciso de salvação, não. Eu tenho Deus no meu coração desde quando eu nasci. Quem já ouviu isso? E isso não é verdade, irmão. Todo ser humano, todo homem, meu irmão, ele precisa de Jesus. Precisa de Deus. Não só como essas pessoas dizem: eu tenho Deus no meu coração desde quando eu nasci. Aí você vai ver o estilo de vida, nada condiz com o que ela confessou. Dracma perdida. Precisam ser achadas. Porque são valiosas. São valiosas para Deus. Elas precisam ser achadas, e pessoas como ovelhas, nesse contexto, e pessoas como dracmas perdidas, elas precisam de que sejam achadas por nós. Somos nós que devemos levar a verdade de Deus para essas pessoas. Não somos nós que convencemos. Quem convence? É o Espírito Santo. Mas existe uma responsabilidade que está sobre nós. E qual é a responsabilidade? Anunciar. Ajudar a trazer para cá, para a casa de Deus. Quando eu falo para aqui, não é para a nossa igreja Verbo da Vida, é trazer para o Senhor. Então a gente precisa ter um equilíbrio, irmão. Quando a gente vai falar de buscar o perdido, de buscar alguém para o Senhor, ou de alguém que está na igreja e de repente esfria, não quer vir mais à igreja, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for julgar as pessoas, quando a gente for julgar um pastor, quando a gente for julgar alguém, não está indo na casa, não está ligando, você não está 24 horas com essas pessoas não, irmão. E nem você tem acesso às minhas privacidades. Não existe lá um decreto do STF dizendo que tem que invadir a minha privacidade e ver tudo que eu faço. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for julgar alguém no tocante a não está nem ligando, não está indo lá, não está. Existem casos e casos. Jesus está usando 3 histórias para falar algo, para falar sobre perdidos e pecadores. Mas classes de perdidos e pecadores. Nós estamos vendo que pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que nem sabem que precisa conhecer a Jesus. E nós vamos ver, quando ele vai falar do Filho, pessoas que conhecem Jesus. Então, pessoas que não conhecem, pessoas que nem sabem e pessoas que sabem. São 3 tipos de pessoa. Por que Jesus usou 3? Por que Jesus não usou apenas um tipo? Porque são um tipo de pessoas que têm. São o tipo de pessoas que existem nos nossos dias atuais.
São pessoas que estão distantes, que ainda não ouviram o evangelho e precisam ouvir, nós temos que ir lá mesmo. Tem pessoas que não ouviram e nem sabem que precisam, mas tem pessoas, irmãos, que estão fora do Senhor porque eles quiseram mesmo. Estão comigo? Quando a gente vai falar do filho pródigo, a gente sempre olha para a pessoa do filho mesmo, né? Eu já vi várias ministrações, já vi congresso, conferência voltado só para pessoas que estão afastadas. Eu usava esse texto. E não é errado usar não, irmão. Não é errado usar não. Se o propósito é trazer a pessoa para o Senhor, não é errado usar não. Mas eu preciso falar das coisas, eu preciso falar da palavra de Deus com entendimento, com convicção. Eu não devo pegar a palavra de Deus para criar doutrinas e julgar as pessoas e apontar as pessoas, não. Não impede de falar. Mas olha só, eu quero ler com você de novo, novamente, essa parte do filho agora. Você entendeu a questão da ovelha, a questão da dracma? Nós vamos já voltar para lá. Versículo 11, vou ler novamente, diz: E disse, quem disse? Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Deixa eu falar uma coisa aqui. Irmão, na cultura judaica, na cultura desse povo, o que esse jovem estava fazendo era quase que matando o pai dele. Não é comum um filho exigir uma herança, sendo que o pai ainda está vivo, irmão. Sabe o que esse jovem estava dizendo para esse pai, com outras palavras? Eu quero o que você tem, eu não quero a sua pessoa. Isso para você é bom ou é ruim? Você tem interesse nos meus benefícios, mas não tem interesse na minha pessoa. Foi o que esse filho fez com o pai. Me dê o que você tem, porque é meu direito, mas você mesmo eu não quero acordo. Você para mim tanto faz. Foi o que esse filho fez. Ele quebrou um princípio, uma regra. Meu irmão, o primeiro mandamento com promessa, tá aí espírito da gagueira, né? O primeiro mandamento com promessa que tem qual é? Honrar pai e mãe, para quê? Para que os seus dias sejam prolongados, duradouros, né? De longevidade. E a atitude desse jovem aqui, ele estava honrando o pai, me deu o que é meu. E é interessante, irmão, que o pai não questiona, o pai não condena a atitude dele, o pai simplesmente acata o que ele quer, o que ele está pedindo. Você concorda comigo? Depois você pode ler o texto em casa, com tranquilidade. Mas ele diz, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. Ele sabia que tinha direito. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Diferente das outras histórias em que a ovelha, o pastor vai atrás, porque ainda não conhecia, e da dracma perdida, que a mulher teve que acender a luz da casa para encontrar, porque não tinha um entendimento de que precisava do Senhor ou tinha um valor. Na parábola que fala do filho, não diz que o pai foi atrás. Alô? O pai não foi atrás do filho.
Quem é mais precioso, irmão? Uma ovelha, uma dracma ou um filho? Alô? Vou perguntar de novo. Quem é mais precioso, irmão? É uma ovelha, uma dracma ou um filho? E aquilo que era mais valioso, o pai não foi atrás. Você já parou para pensar sobre isso? Por que que o pai não foi atrás do filho, e o pastor foi atrás da ovelha, e a mulher foi atrás da moeda? O filho não é como uma ovelha, irmão, ou uma dracma perdida. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele disse que ia embora e abandonara o pai. Diferente das outras que estavam perdidas e foram achadas. Esse aqui fez algo consciente. Me deu o que é meu, estou caindo fora. Ignorou o pai. Sabe, irmão, muitas vezes, se nós formos trazer para os nossos dias, o mesmo percurso que eu vou traçar ou trilhar para sair de Deus, de perto de Deus, é o mesmo que eu devo trilhar para retornar para Ele. Por isso que nós não vamos ver a Bíblia dizendo que o pai foi em busca do filho, e o filho é mais precioso do que uma ovelha e do que uma moeda. Porque não foi o pai que expulsou, não foi ele que se perdeu sem entendimento, ele fez tudo consciente, ele fez tudo com entendimento, ele entendia de herança, me deu o que é meu, é meu por direito, cabe a mim, eu só quero isso e ponto. Estão comigo? A Bíblia mostra, irmão, que o pai aguardava ansiosamente, mas não foi atrás dele. Não é interessante? Irmão, nos nossos dias, eu acho que é difícil para um pai ser tratado dessa forma. Até hoje, a gente já adulta, assim, nossos pais, estou com minha mãe e com meu pai aqui, eles moram em outra cidade, próximo, mas todo dia a gente se fala, porque tem uma saudade, quer ouvir a voz da gente, né? Imagine um filho quando é rebelde desse jeito, que ignora o pai, que, sabe, é como se matasse o pai, vai embora, leva tudo que o pai tinha. Sabe, por mais que pessoas ajam dessa forma, irmão, ignorando, rebeldia, sabe, o pai nunca deixa de amar um filho. Ele não concorda, mas ele nunca deixa de amar. Tudo que um pai quer, quando um filho se rebela ou vai embora de uma forma como essa, é que esse filho volte e se reconcilie com ele. Estão comigo? É tudo que um pai quer. Mas, irmão, tem situações que se a gente passar a mão na cabeça, é tudo que os filhos querem. Se esse pai tivesse agido de forma diferente, talvez essa história seria diferente. Talvez Jesus estivesse contando uma história completamente diferente. E tudo aqui que Jesus vai falar é porque ele tem amor pelo perdido, pelo pecador. E para as pessoas que conhecem a Jesus, que se afastam de Jesus, às vezes inventam justificativas, desculpas, né? Ah, porque a igreja está assim, ah, porque as pessoas me tratam mal, inventam todo tipo de justificativa para se afastar de Deus. E depois tem dificuldade de retornar. Mas olha só, vamos continuar lendo o texto aqui. No versículo 14 desse texto, diz assim, ó: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele pegou tudo que tinha, que o seu pai deu a ele, toda a herança ele gastou, e para sua sorte, onde ele estava, na localidade que ele estava, teve fome. Teve uma escassez. E agora ele nem tinha como comprar e nem tinha na cidade. Aí o texto continua no versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos.
uma pessoa que tinha uma vida boa, que tinha um pai, que tinha uma herança, que tinha tudo o que ele precisava, por causa de uma rebeldia, por causa de uma insubordinação, por causa de uma insubmissão, por não querer obedecer o pai, ele pega tudo e lança fora, joga fora. O texto vai dizer que ele gastava com seus prazeres. E é interessante, irmão, no versículo 16, eu estava refletindo sobre isso, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, eu vou usar a linguagem dos nossos dias, de lavagem. Ele desejava encher o seu estômago com a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Meu irmão, você sabe o que é essas bolotas, a lavagem do porco, é aqueles restos de comida que as pessoas jogam dentro de um balde, comida de não sei quantos dias, que chega, sobe aquelas espumas, aquela coisa azeda, horrível. Ele desejava comer isso. Ele não só sentia fome, ele desejava comer aquilo. A que ponto chega, meu irmão, uma pessoa sem Deus, longe de Deus? E o pior, sabe o que é? É quando nós já temos uma experiência com Ele. Irmão, eu não sou um cara perfeito, eu me converti em 2002, eu tive declínios na minha vida, na minha caminhada, eu tive declínios que foram horríveis, prejudiciais para a minha vida, irmão. Chegou um momento na minha vida que eu achava que eu nunca mais ia voltar para o Senhor. Sabe, paguei um preço horrível. E muitas vezes, irmão, nós sabemos que estar com o Senhor é bom e deixamos coisas entrarem na nossa alma, na nossa mente, ao ponto de nos levar para longe do Senhor, achando que estamos fazendo a melhor coisa do mundo, e não é. É o caso desse rapaz. Tinha tudo com o pai, as melhores comidas, agora estava ali um homem que antes tinha uma boa reputação, agora está ali um homem desejando comer lavagem de porco. Todos nós estamos sujeitos, irmão, a errar, a cairmos. Nós não temos que usar isso como um critério ou uma justificativa para facilitar. Não, irmão, nós não temos exemplos aqui. Eu não quero mais voltar jamais para uma condição que eu tive há uns anos atrás, irmão. Eu cheguei a pensar que eu ia morrer sem Jesus. Eu cheguei a perguntar para mim mesmo, muitas vezes me olhando no espelho, rapaz, será mesmo que eu vou morrer e não vou ter mais um encontro com o Senhor? Será que eu vou ter que passar por... Será que eu vou ter que morar uma eternidade mesmo longe do Pai? Será que isso vai acontecer? Irmão, eu louvo a Deus por muitas pessoas que me abraçaram. Não foram poucas, não. Teve muitas pessoas que me julgaram e me jogaram fora. Mas teve muita pessoa que me abraçou, irmão. E eu louvo a Deus por essas pessoas que me abraçaram. Porque, primeiro Deus, e se não fosse essas pessoas, talvez hoje eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Muitos pastores, sabe? Muitos pastores. Eu tive que ir embora de uma cidade para ver se eu melhorava, irmão. Me isolei de pessoas, de amizades, que pareciam boas, mas na verdade, cada dia que se passava, mais distante eu ficava de Jesus. Eu cheguei a contar a minha vida para uma pessoa, quando eu cheguei em uma outra cidade, que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe você expor a sua vida assim, tudo que você fez, de certo e de errado? E você vê aquela pessoa como um Deus, como um pai, te acolher, pegar na tua mão, te ajudar, te levantar, acreditar em você. Meu irmão, eu louvo a Deus por essas pessoas. Só Deus pode dizer o galardão dessas pessoas, irmão. Porque eles acreditaram, eles me discipularam, eles me aconselharam, eles me orientaram. Eu já era um cara que conhecia a palavra, irmão. É o caso desse jovem aqui.
Tinha um pai bondoso e agora estava ali desejando comer as lavagens do porco. E sabe onde foi que ele teve? Sabe onde foi que ele teve, que veio à tona tudo isso? A burrada que ele fez, a burrice que ele fez, quando ele estava na lama. Eu digo para você, irmão, a lama não é o lugar onde Deus quer que você tenha reflexão. Mas se for preciso você ir para lá, você vai. Se você não ouvir o Senhor em obediência, irmão, é possível que você vá à lama. Mas deixa eu dizer para ti, não é Deus que te conduz para a lama. Não é Deus que te conduz para a dor. Quando as coisas acontecem com um homem, sabe? Quando um homem, por causa do pecado, depois que conhece a palavra, acontece algumas coisas com ele. E aí, sei lá, um acidente, quebrou uma perna, ficou paralítico, perdeu uma visão, perdeu um braço, etc. e tal. Aí as pessoas estão ali fragilizadas. Aí diz assim, eu não quis ir no amor, Deus me levou na dor. Não, irmão, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Quando nós vamos para Deus numa situação como essa, dolorosa, de doença, de perda, seja lá o que for, irmão, é porque nós não damos ouvidos para o Senhor, para irmos em obediência. Mas Deus, Ele nos ama tanto, irmão, Ele sempre quis ter essa comunhão e esse relacionamento conosco, que tu pode vir do jeito que tu tiver, irmão. Ele não quer que você venha só o bagaço. Ele não quer que você venha de forma imperfeita, falo fisicamente falando. Ele te fez perfeito, Ele te deu 2 olhos, uma boca, dois ouvidos, braços, pernas, você é perfeito. Ele não quer que você jogue isso fora. Eu lembro agora de uma situação que, há muitos anos atrás, eu evangelizando um jovem que estava afastado. É mais difícil, irmão, você evangelizar uma pessoa que já conheceu ao Senhor e está afastado. Porque ela conhece a palavra. O que você vai dizer? Toda a palavra que tu for levar para ele, ele já sabe. Sabe, quando a gente vai visitar uma pessoa desviada, o que mais a gente pode fazer é conversar mesmo, aconselhar, sem querer dizer, rapaz, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, porque tudo ele já sabe, irmão. É orar. E eu lembro que nós fomos evangelizar um jovem há muitos anos atrás, irmão. Era um sábado. E ele estava, nesse sábado, curtindo com alguns amigos, bebendo aquela coisa, o som do carro e tal. E eu lembro que a gente chegou e começamos a convidá-lo para ir ao culto no domingo. Isso era um sábado, a gente convidando ele para o culto ao domingo. Respeitando aquele momento dele ali, nos incomodando, mas respeitando. Nós somos livres, nós fazemos as nossas escolhas. E eu lembro que ele disse assim, não, hoje eu não vou não. Ele queria terminar o resto de bebida que ele tinha. E eles estavam, vários jovens, num carro, e eles não se deram por satisfeitos ali. Depois que eles concluíram aquela bebida, eles saíram todos dentro desse carro, mais do que o carro permitia, todos embriagados, e eles entrando no carro, e essa pessoa que eu conhecia, a gente falava, rapaz, vai para casa, meu irmão. Isso aqui está um pouquinho, já passou do limite. Não, vou só curtir mais um pouquinho. E ele saiu com os jovens no carro, irmão, e eles estavam tão embriagados, e tão fora de si mesmo, que eles bateram esse carro. Esse carro foi de encontro a um muro, e uma pessoa que estava atrás no carro, ela foi lançada fora do carro. Irmão, quando ela foi lançada, ela atravessou aquele para-brisa e partiu ela no meio. E esse jovem que disse que hoje não, todos morreram. Eu pergunto para você, irmão, será que Deus queria que esses jovens morressem dessa forma? Não, irmão. Será que se ele tivesse dado ouvido para aquele nosso convite que nós estávamos fazendo ali, não, cara, vai para casa, será que a história não teria sido diferente? Por mais que ele nem fosse para o Senhor, por mais que ele nem fosse para a igreja no outro dia, mas, irmão, a vida dele tinha sido poupada naquele dia. O mundo jaz o maligno, irmão.
Eu nunca esqueci disso. Uma pessoa que conhecia o Senhor, uma pessoa que escolheu ficar longe do Senhor, porque tem pessoas hoje, irmão, que estão afastadas do Senhor e elas desconsideram a palavra quando diz que nós não sabemos o dia e nem a hora. Quando o Senhor vier, é semelhante à vinda de um ladrão. Ninguém sabe quando um ladrão vem nos assaltar, sabe? Ninguém sai, rapaz, hoje é o dia do ladrão, eu vou sair com o celular peba aqui. Ninguém faz isso. Aí as pessoas ficam adiando, né? O retorno para o pai. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje eu vou curtir, amanhã eu vou curtir. Você não sabe o dia de amanhã, as pessoas não sabem o dia de amanhã. O filho pródigo, o pai não foi atrás, porque o mesmo caminho que ele trilhou para sair é o mesmo que ele deve trilhar para voltar. Ele diz, rapaz, os criados do meu pai, eles têm tudo. Voltar para o texto. Versículo 17. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Na lama ele percebeu, agora eu sei, eu preciso do meu pai, eu vou voltar com ele. E ele pensava, rapaz, mas o que é que ele vai pensar? Será que ele vai me jogar fora? Será que ele não vai me receber? Rapaz, a atitude do pai é tremenda. Eu gosto de enfatizar nessa parábola o pai, não é nem o filho, porque o filho sabe o caminho que ele deve trilhar de volta. É um caso que, num caso desse, irmão, o pastor não tem que estar indo atrás de pessoas que ele já falou várias vezes, não, irmão. É esse exemplo. Ele sabe o caminho de volta, o mesmo caminho que você teve de ir, é o mesmo caminho que você tem que voltar, irmão. Não jogue, as pessoas não devem jogar responsabilidade sobre a igreja, sobre os líderes, de uma coisa que você tem que fazer. Somos adultos. Ele diz no versículo 19, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Versículo 20 diz, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. Ei, irmão, o pai, quando avistou o filho de longe, essa pessoa do pai representa o próprio Senhor mesmo. Ele viu o filho de longe, ele nem chegou a receber o perdão, a desculpa, o pedido de desculpa. A Bíblia diz que quando ele o viu de longe, se moveu de íntima compaixão e correu ao encontro do filho. Quando o filho demonstrou uma atitude de arrependimento, eu vou ter com o meu pai. Quando o pai viu essa atitude de volta, o pai o avistou de longe, se moveu de íntima compaixão e correu ao seu encontro. O pai teve uma vergonha lá no início, porque ninguém pede herança do filho, do pai antes de morte, era como se você estivesse ignorando, como se tivesse matado o pai, e agora o pai ignorou a cultura, porque uma pessoa idosa, na idade dele, não podia, não era comum ter essa atitude de correr, e agora estava ali ele quebrando todos os paradigmas por causa do amor ao filho, que percebeu que estava longe e que voltou. Aleluia! O nosso Pai é assim, meu irmão. Tudo que Ele quer dos homens, tudo que Ele quer de nós, tudo que Ele quer daquelas pessoas que estão afastadas, talvez esteja ouvindo hoje essa palavra, é que você volte, que você tenha uma atitude. Bom é estar com o meu Pai. Oh, aleluia! O que significa o filho pródigo? Na Bíblia, o pródigo se refere a alguém que gosta de esbanjar os seus recursos de forma excessiva, irresponsável, geralmente levando uma vida de desperdício e extravagância. Olha só, irmão, a reação do pai. Aleluia!
A reação que o pai teve para a cultura da época era indigna e humilhante. Ou seja, um idoso correr daquele jeito. Mas o pai não se importou com a cultura ou com o que os outros pensariam ao seu respeito. Ele correu contra tudo e contra todos, mesmo depois de ter sido rejeitado pelo seu filho. O pai correu antes do discurso, amou antes do arrependimento. O pai doou o filho que não esperou o pedido de perdão. Ele se manifestou em favor do filho. Quando ele percebeu que o filho estava voltando, ele foi ao encontro do seu filho. Esse é o amor de Deus, irmão, pela vida das pessoas, pela nossa vida, por a vida daqueles que estão perdidos, que ainda não foram achados. E é assim que Deus espera por aqueles que vão embora. Ele não está ofendido, Deus não está ofendido, irmão. Quando alguém se afasta, claro, isso entristece o coração de Deus, mas ele não se sente ofendido quando você volta para ele. Muitas vezes as pessoas criam essa barreira, né? Mas eu passei tanto tempo, eu ensinava na igreja, eu orava em línguas, eu tocava na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora o que é que vão pensar de mim quando eu chegar na igreja? O que é que vão pensar de mim se eu voltar? Irmão, Deus não se sente ofendido. Uma vez que você toma uma atitude em você, sincera, genuína, Deus não se sente ofendido. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Queria chamar os meninos da música. O que me chama a atenção é isso, irmão, é por que o pai não foi atrás.